1899, Estados Unidos. A época do Velho Oeste selvagem estava finalmente chegando a um fim, e com ela, as modernidades da virada do século estavam ganhando cada vez mais espaço. Nesse vídeo, veio falar da história real por trás da obra de ficção Red Dead Redemption. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. A série de jogos Red Dead Redemption, apesar de ter uma história quase totalmente fictícia, tem muito mais elementos reais do que você imagina. No vídeo de hoje, vou cobrir os principais aspectos que são historicamente acurados nesse jogo, que inclusive eu gosto muito. Red Dead 2 segue a história de Arthur Morgan, um dos principais membros da gangue Van der Linde, enquanto ele tenta sobreviver como um fora da lei. Um ponto que prova o quanto a Rockstar se esforçou para tornar esse jogo o mais épico possível é o quão historicamente preciso ele é. Muitos dos personagens e eventos são baseados em pessoas da vida real e ocorrências que realmente ocorreram no Velho Oeste. Até mesmo detalhes como a paleta de cores e estilo de animação do cenário permanecem fiéis à precisão histórica, o que significa que não apenas o jogador se divertirá jogando esse game, mas também poderá aprender algo no processo. Pelo fato de Red Dead não ter a história em si baseada em fatos reais, esse vídeo não terá spoilers. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Graças à rápida mudança na humanidade no final do século XIX, houve naturalmente uma série de respostas culturais. As gangues de criminosos fugitivos eram de fato uma parte notável da fronteira americana nessa época, quando os vastos espaços abertos, a falta de sistemas adequados de aplicação da lei e a infraestrutura de comunicação deficiente tornaram a vida de furtos e roubos uma forma viável e sustentável de sobreviver. Várias gangues proeminentes floresceram no Velho Oeste e ganharam notoriedade. Embora a maioria desses grupos fossem pequenos, alguns atingiram um tamanho enorme, mas nenhum deles suportou por muito tempo a marcha para o oeste do governo norte-americano em expansão. Dessa forma, no final da década de 1890, a ilegalidade do oeste americano estava praticamente no fim. A gangue de Dutch tem paralelos marcantes com a gangue real de Wild Bunch, lembrada por sua afiliação com Butch Cassidy e Sundance Kid. O apogeu e desintegração da gangue ocorreram quase exatamente no mesmo ângulo histórico de Red Dead Redemption 2. Inclusive, existem diversos eventos no jogo que se assemelham muito à história real. Justamente em 1899, Butch Cassidy e sua gangue roubaram um trem da Union Pacific. Em Red Dead, a gangue de Van der Linde roubou um trem particular de Leviticus Cornwall, em Ambarino, logo no primeiro capítulo do jogo. Além disso, Butch Cassidy tinha uma personalidade bem semelhante à de Dutch, ambos sendo líderes considerados carismáticos. As duas gangues, a real e a do jogo, conseguiram um punhado de dinheiro, joias, títulos caros e outros objetos de valor, mas nenhuma das duas estava completamente fora do perigo. Os executivos da Union Pacific contrataram a agência de detetives Pinkerton, que inclusive foi uma instituição real. A mesma coisa acontece em Red Dead, quando Leviticus Cornwall contrata os Pinkertons para rastrear a gangue de Dutch. As preocupações sociais dessa época deram origens a novos debates, como a condição de trabalho e o sufrágio feminino. Além disso, o poder militar das potências em Cuba semeava as sementes do imperialismo, como visto na ilha de Guarma. O ritmo acelerado dos avanços científicos e descobertas levou a novas ideias, incluindo alguns conceitos pseudocientíficos como o darwinismo social e a eugenia, possíveis de serem vistos no jogo. Inclusive, a imigração estava em alta nos Estados Unidos do século XIX. É interessante notar imigrantes, principalmente alemães, mas também mexicanos, austríacos, italianos, dentre muitos outros. Um dos imigrantes que encontramos no jogo é um polonês, mas que também fala alemão. Isso pode ser explicado, pois nessa época, parte da Polônia era domínio do Império Alemão, que tem um vídeo aqui no canal.
Ao jogar Red Dead Redemption 2, você provavelmente ficará maravilhado com a beleza do cenário do jogo, uma vez que a Rockstar deu atenção extra à animação e aos detalhes do jogo. Isso pode ser visto especialmente pois a paisagem é baseada em um movimento de arte do século XIX, a Escola do Rio Hudson. A escola era essencialmente um grupo de pintores liderados por Thomas Cole, que se tornou conhecido por sua descrição elaborada das paisagens da fronteira americana. Os pintores faziam expedições perigosas para obter inspiração para suas obras de arte. Apesar de tudo, o jogo se passa em uma versão ficcional dos Estados Unidos. Contudo, diversas das áreas do mapa de Red Dead representam semelhanças ou referências a locais do mundo real. As principais regiões do jogo são conhecidas como Ambarino, New Hanover, Lemoyne, West Elizabeth, New Austin e Nuevo Paraíso. Lemoyne pode ser uma referência ao explorador Pierre Lemoyne, que viajou pelo rio Mississippi dos Grandes Lagos ao Golfo do México e ajudou a colonizar a Louisiana, o Mississippi e o Alabama. Lemoyne é uma área repleta de enseadas de rios e igarapés, representando o sudoeste dos Estados Unidos. New Hanover representa o centro dos Estados Unidos, incluindo estados como Nebraska, Kansas e Dakota do Sul. O Flatiron Lake possivelmente representa o Golfo do México. New Austin é inspirado em áreas do Texas ao norte do Rio Grande, enquanto Nuevo Paraíso representa as partes do noroeste do México. A região de West Elizabeth tem sua inspiração provavelmente nas planícies do Colorado e Wyoming. Já a área de Ambarino pode englobar desde Montana e Idaho até o sul do Canadá, com a presença de montanhas e neve constante. Além disso, existem algumas localizações em Red Dead que são inspirações diretas da realidade. Saint-Denis é claramente baseada em New Orleans, na Louisiana. Ambos os nomes são de origem francesa, sendo que Saint-Denis foi um bispo que deu o nome a um dos subúrbios de Paris na vida real. No jogo, a estátua de J.D. McKnight é baseada na estátua de Henry Clay em Nova Orleans. Até o cemitério de Saint-Denis tem uma base na realidade. Todas as suas tumbas estão acima do solo, o que é comum naquela região da vida real, devido ao ambiente pantanoso, que torna difícil enterrar os corpos no solo. A praça da cidade é muito parecida com o Jackson Square de Nova Orleans, e o jogo é fiel à arquitetura de inspiração espanhola até os pântanos nos arredores da cidade. As fazendas dos Braithwaite, em Lemoyne, é uma recriação quase um por um da plantação Oak Alley, em Louisiana. A mansão Braithwaite fica em uma antiga plantação de cana-de-açúcar de trabalho escravo, assim como Oak Alley na vida real. Ambas as fazendas têm uma reconhecível arquitetura grega e grandes carvalhos que levam até a casa principal. Outras prováveis inspirações incluem a Whitney Plantation, também na Louisiana. Esse foi o local de filmagem de Candyland em Django, que é provavelmente uma das razões pelas quais os desenvolvedores de Red Dead 2 foram atraídos para incluir aquela localização em seu jogo. Blackwater é um dos locais mais importantes da história de Red Dead. O nome da cidade provavelmente vem de Blackwater, Missouri, uma cidade comercial do século XIX. As cidades também têm layouts quase idênticos, e a ferrovia e a estação telegráfica na versão do jogo de Blackwater são recriações da cidade real. Como dito anteriormente, os Pinkertons eram essencialmente policiais de aluguel que contratavam seus serviços para empresas privadas e até mesmo para o governo, com sua empresa fundada em 1850. Os Pinkertons são famosos por frustrar uma tentativa de assassinato contra Abraham Lincoln e também por contratar as primeiras detetives mulheres do mundo. Na década de 1890, as estimativas sugerem que havia mais Pinkertons do que soldados nas Forças Armadas dos Estados Unidos, e por isso eles são tão presentes no jogo. Em Red Dead, é possível encontrar sufragistas que fazem campanha pelo direito das mulheres ao voto. A Rockstar incluiu esse elemento por causa da sua relevância histórica. O movimento sufragista americano começou na década de 1840 e ganhou muita força nas décadas de 70 e 80. No entanto, foi só em 1920 que as mulheres receberam o direito de votar. Inclusive, o movimento sufragista foi coberto no vídeo da história do feminismo aqui no canal. Uma diferença interessante entre Red Dead Redemption 1 e 2 é o aumento do número de cowboys negros. E esta é uma melhoria historicamente precisa, já que muitas vezes os negros fugiam da escravidão para encontrar a liberdade no oeste dos Estados Unidos, como o personagem Lenny.
Historiadores estimam que os negros representavam cerca de 1/4 de todos os cowboys. No jogo, é possível encontrar pequenos grupos da Ku Klux Klan, que tinha uma organização reduzida na década de 1890. Isso porque o primeiro clã foi suprimido na década de 1870 e o segundo só surgiria na década de 1910 e 1920. Graças a esse menor contingente, a KKK não esteve muito ativa em grandes eventos nessa época, se encontrando somente em pequenas reuniões. Porém, a KKK também tinha alguns aliados como a White League, que era uma organização paramilitar formada por ex-confederados da Guerra Civil Americana. Esse grupo inspirou os Lemoyne Raiders do jogo. Em Saint-Denis, ocorre a morte do policial Henry Jenkins, e Angelo Bronte e os criminosos italianos são acusados de envolvimento. Esse evento se baseia no assassinato histórico do chefe de polícia David Hennessy e do infame linchamento que ocorreu após a absolvição de vários ítalo-americanos. O encontro de Dutch com a Cosa Nostra, a máfia italiana, também tem suas raízes na história. Na década de 1890, a máfia siciliana estava ativa no crime de Nova Orleans por décadas, e a guerra do crime pelo controle dos interesses marítimos resultou em violência e assassinatos generalizados naquela época. Os atos finais de Red Dead estão amplamente concentrados em torno de um conflito entre os indígenas da reserva Wapiti e o governo dos Estados Unidos. Esse debate é influenciado pelo industrialismo e interesses comerciais, principalmente por conta do petróleo encontrado em terras indígenas. A situação retratada no jogo tem claras inspirações em 2 episódios históricos reais: a tomada de Black Hills após a descoberta de ouro na década de 1870 e o tratamento repreensível aos Osage pelo governo norte-americano durante a década de 1920. Em ambos os casos, violência, intimidação e mentiras foram usadas para apreender riquezas minerais de terras legalmente garantidas, e no caso de Black Hills, a situação contribuiu para a guerra entre o governo e os indígenas. Além disso, o jogo retrata uma das doenças mais comuns daquela época, a tuberculose. Apesar de grandes avanços medicinais e tecnológicos estarem ocorrendo naquela época, a tuberculose não tinha uma cura global disponível, e por isso, a doença era a razão número 1 para a mortalidade na década de 1890. O professor Marko Dragic é baseado no cientista Nikola Tesla, que viveu de 1856 até 1943 e foi reverenciado por seu trabalho na indústria de energia elétrica. Dragic tem uma história muito semelhante à de Tesla, uma vez que o personagem está tentando construir um robô e tem referências a Tesla em seu laboratório. Os Aberdeens são 2 personagens que os jogadores podem encontrar em Red Dead. Quando um jogador se aproxima da fazenda, Bray Aberdeen oferece um convite para jantar com ele e sua esposa, Tammy. Se o jogador concordar, Arthur acaba acordando em uma vala comum com todos os seus objetos de valor roubados. Os Aberdeens são baseados em pessoas da vida real, os irmãos John e Kate Bender, que foram considerados responsáveis pelo desaparecimento de pelo menos 8 pessoas na década de 1870. Durante o jogo, existem dicas que há uma espécie de serial killer à solta. O personagem Edmond Laurie Jr. é responsável pelos crimes, um sujeito elegante, porém estranho. O Sr. Laurie foi baseado em um criminoso da vida real, chamado Stephen Richards, também conhecido como o Demônio de Nebraska. Ele confessou ter cometido 9 assassinatos em Nebraska e Iowa nas décadas de 1870 e 80. Laurie, no jogo, é claramente baseado em Richards, não apenas por causa de suas afinidades semelhantes, mas seu estilo de roupa, cabelo e bigode. O personagem Angelo Bronte é amplamente baseado em 2 chefes da máfia diferentes. Um deles é o gangster italo-americano Angelo Bruno, o infame líder da família do crime da Filadélfia. Apesar da semelhança no nome, sua linha do tempo não faz sentido, já que Bruno só nasceu em 1910. É por isso que Bronte provavelmente também se inspira em Charles Matangra, líder da família do crime de Nova Orleans. A personagem Black Belle é inspirada na bandida real Belle Starr. Black Belle usa somente roupas totalmente pretas, assim como a sua inspiração na vida real. A personagem do jogo também provavelmente foi inspirada em outras mulheres fora da lei, como Annie Oakley e Calamity Jane. Charles Satenet se apresenta como um artista francês que deixou sua terra natal porque as pessoas não gostavam de seus desenhos de nus. Em grande parte, o personagem é um paralelo a Paul Gauguin, um artista francês cujas obras anteriores foram consideradas obscenas durante sua vida.
Ambos os artistas só ganharam reconhecimento após a sua morte. Dorothea Wicklow é uma sufragista feminina que os jogadores podem encontrar em Saint-Denis. Tudo, desde suas roupas até sua enorme placa de madeira, mostra que ela é inspirada em Sophie Dulles-Singh, uma famosa ativista pelos direitos das mulheres do século XIX, que protestava sozinha no meio das ruas lotadas da cidade. Sophie foi uma das primeiras mulheres do sul da Ásia a lutar por seus direitos. Bertrand, que os jogadores podem encontrar em Van Horn, compartilha muitas semelhanças físicas com o ator Simon Metz, também conhecido como Schlitzer. Ambos sofrem de microcefalia, uma condição rara que resulta em deformidades físicas específicas e deficiências intelectuais. O banjo mutante de Butcher's Creek é perceptível por seu rosto inchado e deformado e afinidade para tocar banjo. Ele é baseado em uma famosa foto de um indivíduo sofrendo de uma doença rara, chamada de goiter, que ocorre quando a tireoide incha devido à deficiência de iodo. Chester Dunsen é uma personagem criada em referência à cantora de ópera da vida real, Florence Foster Jenkins, que foi ridicularizada e também adorada por seu polêmico canto de ópera, que muitos consideravam simplesmente péssimo. No entanto, Florence ainda recebeu uma aclamação da crítica por seu canto e era notória por ter um ego enorme, que estava alheio à sua falta de habilidades musicais. Isso também acontece com Dunsen em Red Dead, que não percebe que ninguém apreciava seu canto. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!